eu sou um psicólogo social. Meu nome é José Moura Gonçalves Filho, mas eu fiquei conhecido pelo apelido Zeca e associado ao sobrenome. Então eu sou Zeca Moura e todo o meu trabalho de pesquisa em psicologia social sempre envolveu, há muitos anos, uma preocupação com a vergonha dos oprimidos, o impedimento de voz, de ação, que os oprimidos, em muitas circunstâncias, mostram, né? E sempre me pareceu que esse impedimento nos oprimidos se ligava aos opressores, né? Então, aos poucos, eu fui, com a ajuda da Simone Weil e da Ecléa Bosi, eu fui me tornando cada vez mais sensível ao fato de que a vergonha dos oprimidos é a vergonha dos humilhados, e a humilhação pede atenção. Bom, humilhação social é uma expressão que quer assinalar um grande problema, um problema ao mesmo tempo psicológico e político. Aliás, a expressão ela pode parecer redundante, e em certa medida né? Porque toda humilhação é um fenômeno social, necessariamente, né? A experiência de um rebaixamento, né, sempre supõe a vítima do rebaixamento e o agente do rebaixamento, que não coincidem, né? Há quem diga que a humilhação possa se interiorizar, né? Então ser sentida como um golpe do sujeito contra o próprio sujeito. O sujeito cai numa situação de auto-rebaixamento. Mas isso, ao menos a respeito do fenômeno de que a gente vai conversar, né, isso é secundário, isso não é originário. No começo, o humilhado está sempre na presença daquilo ou daquele que o humilha, né? Então a humilhação é sempre um fenômeno que supõe mais de um, né? Não só a sua vítima, o agressor também. Há quem também se sirva da expressão humilhação para apontar situações em que o agente da humilhação não é alguém, não é um ser humano, né? Por exemplo, em situações selvagens, é possível que uma pessoa se depare com circunstâncias que podem ser descritas como circunstâncias de humilhação. Quando, por exemplo, ela for demais superada, né, pela natureza. Então, há situações do mar, por exemplo, que arrastam pessoas, né, sem que elas possam fazer nada para contrariar a correnteza, né? E isso pode ser sentido como humilhante. As feras, né, que quando atacam cegamente, surdamente, não há o que se possa fazer para de novo contrariar, né, o impulso voraz das feras. Isso pode também ser sentido como humilhante. Mas a humilhação de que a gente vai tratar, ela é eminentemente um caso de humilhação vivida por pessoas no meio de pessoas. E é humilhação que se forma num tempo de longa duração.
um tempo necessariamente histórico e político. É por isso, então, que a expressão redundante foi, a despeito da redundância, necessária. Humilhação social, num sentido muito forte. Ao menos, então, em dois sentidos. É humilhação social porque supõe mais de um, mas, no nosso caso, supõe grupos que se ligam de uma forma que envolve humilhação. Grupos que se relacionam no tempo de longa duração, na história. Grupos que se relacionam numa forma que caracteriza a dominação de um grupo sobre outro. Então é um fenômeno político. Então, humilhação social, aliás, o que também pode ser chamado de humilhação política, né, em sentido muito forte, um fenômeno vivido coletivamente e um fenômeno sofrido por pessoas, por causa de pessoas. A ideia mais simples de humilhação social é a de subordinação. A ideia que mais simplesmente corresponde à humilhação social é a ideia de subordinação. Os humilhados de que a gente vai falar são os subordinados. São pessoas que em situações de trabalho ou governo da cidade se encontram numa condição sob comando, né? Sem poderem dispor, né, de poder sobre o seu trabalho ou sobre a cidade. Há formas de dominação muito diversas, mas a dominação, sempre que ela se forma, né, ela envolve desprezo pelos humilhados, pelos dominados. Humilhação é praticamente o nome psicológico da dominação. Humilhação é o sentimento que acompanha necessariamente os golpes da dominação. Os dominadores abordam os humilhados assiduamente com desprezo, um desprezo explícito, ostensivo, ou um desprezo latente, né, velado, mas que pode ser reconhecido e lido, né, no comportamento dos dominadores. A humilhação social, então, é um fenômeno político, mas, ao mesmo tempo, necessariamente um fenômeno psicológico. Não há experiência de dominação que não suscite, por exemplo, sentimentos. E o sentimento que é moeda corrente da dominação é o sentimento de humilhação. A humilhação social, por se ligar à dominação, que é um fenômeno histórico, ela tem, por isso mesmo, dois traços muito importantes. Ela é, originariamente, uma operação de grupo, contra grupo. Ela não é originariamente a operação de um indivíduo contra outro indivíduo. Por exemplo, a dominação racista, a dominação que nós conhecemos na colônia brasileira, né, ela não foi despertada pelo desprezo de um português por um africano. A humilhação, ela
vai se formar no bojo da dominação mercantilista. A Europa, no século XV e no século XVI, já se encontra nos primórdios da organização comercial capitalista, e o mercantilismo, né, vai corresponder a uma forma preliminar de preparação do capitalismo depois industrial, né, muito tempo depois, no nosso caso, em que a exploração do Novo Mundo, das três Américas, né, se mostrou um altíssimo negócio, um rentabilíssimo negócio. E acontece justamente que, apesar da Europa já estar se habituando ao trabalho assalariado, que é tido como um trabalho livre, se contrastado com a servidão dos camponeses medievais, né, não havia condições para formar na América recentemente encontrada pelos europeus, né, as bases do trabalho assalariado. E sem escrúpulo, né, mesmo porque isso não dependeu de um plano individual consciente, mas isso correspondeu a uma possibilidade de sentido em grupo, no grupo dos mercantilistas, né, que envolve, aliás, não só grupos portugueses, envolvem grupos franceses, holandeses, ingleses, né. Muitos grupos europeus sentem simultaneamente que haveria chance de se valer do trabalho servil, do trabalho escravo, em plena sociedade moderna, né, para que a exploração da América fosse bem sucedida, né. E então, grupos armados, com licença das suas cortes, dos seus reis, né, vão se valer do fato de que no continente africano havia povos que conheciam a instituição da escravidão doméstica, né, uma forma de escravidão que, se comparada ao que se deu na colônia, né, no Brasil, né, se comparada ao escravismo colonial, uma forma de escravidão que envolve um número limitadíssimo de pessoas escravizadas, né, e condições de violência também muito menos chocantes. Escravidão é escravidão em toda parte, sob qualquer forma, mas de qualquer maneira o escravismo colonial elevou a instituição da escravidão a um nível de violência, de genocídio, de superexploração, de multiplicação extraordinária do número de escravizados, coisa que nunca antes havia caracterizado em tal medida, né, a violência do escravismo, né. E há também povos africanos que vão ser escravizados e que desconheciam qualquer instituição escravista, onde o escravismo doméstico não era notado. Então vocês vejam que o que está na base, né, da dominação escravista, né, que está, por sua vez, na base do racismo, que marcou fundo a sociedade brasileira, né, é um fenômeno originariamente coletivo, um fenômeno de grupo contra grupo, né, em que um grupo percebe, essa percepção não precisa ser, digamos assim,
estética, como dizem os filósofos e os fenomenólogos, né? Ela não precisa ser percepção muito consciente, né? Aliás, isso pode ser um projeto mais praticado do que pensado, como aliás o foi, né? Um projeto inicialmente mais formado por ações, né? Por operações, né? Do que propriamente um plano de trabalho depois executado. Então, a dominação começa de uma maneira que não é consciente, é pré-consciente, não é reflexiva. Ela representa a prática de um processo que faz sentido, mas cujo sentido nem sempre é claramente suposto na mente dos seus praticantes. E ela vai incluir, então, o ato de subordinar um grupo por outro grupo, né, que corresponde à base do que depois a gente vai verificar entre indivíduos de um grupo e de outro. A humilhação caracteriza a relação dos europeus com os africanos, antes de caracterizar a relação de um europeu com um africano. A humilhação de que um europeu é capaz em relação a um africano é secundária historicamente, é secundária politicamente, é muito importante, mas é secundária e se liga ao fato originário, que é a dominação de grupo. Isso faz com que a humilhação social não possa deixar de ser um fenômeno assim muito enigmático, tanto para quem o sofre quanto para quem o pratica. Vocês vejam, por exemplo, quando um cidadão brasileiro hoje tem que se haver com uma atitude de alguém no trabalho ou na rua que lhe pareça uma atitude soberba, uma atitude arrogante, uma atitude servilizante, né? O golpe de uma atitude assim é sentido com uma energia extraordinária pela vítima. Mesmo quando o golpe é sutil, a energia que ele é capaz de carregar é sentida pela vítima e sentida como uma força assim, tremenda, incoercível, né? O que confunde o humilhado. Porque como é que uma pessoa pode ter influído tanto sobre mim? Pode me ter derrubado tanto assim? Uma só pessoa. E às vezes por razão de gestos muito sutis. Às vezes até mesmo por razão de gestos que eu nem tenho certeza de que estão claramente ligados à humilhação, à soberba, mas parecem estar. Então, como é que gestos, né, que são gestos de um só, e gestos que às vezes eu nem tenho certeza de que me foram dirigidos realmente, podem ter em qualquer sentido tanta força? Gestos que quando são suaves têm muita força, quando são violentos têm força ainda maior, mas em todos esses casos tem sempre muita força. Isso confunde, né? Isso faz julgar, por exemplo, que eu sou mais vulnerável que a pessoa que me golpeou. Ele é mais robusto que eu psicologicamente. Eu sou psicologicamente mais frágil, né? Mais insólito, mais mole, né? Isso é um equívoco danado, porque supõe que a força que eu senti foi a força de um indivíduo, mas na verdade pareceu ser a força de um indivíduo. Mas essa força é a força do grupo que o indivíduo representa, saiba ele disso ou não. E a força de grupo é uma força tremenda. A força de muitos grupos, de grupos que se ligam, não só aqui agora, mas também historicamente, grupos que têm seus fiadores no passado e no presente. Isso é a força de uma legião,
de grupos. É uma força muito grande, que se pudesse ser percebida conscientemente e interpretada, deixaria mais claro para o humilhado porque é que ele se sentiu tão nocauteado, tão derrubado. Do lado de quem pratica a força, o risco de a pessoa se ver soberba, né, é muito grande, né? A soberba está presente nas raízes da dominação. E está também presente depois, quando uma pessoa que representa o grupo dos soberbos, ao se dirigir aos outros tomados como subordinados, verificando que ele parece dispor de uma grande influência sobre os outros, se enche de orgulho, né, supondo ser possuidor de uma força que nunca foi de indivíduo nenhum. É uma força do seu grupo e de que muitas vezes o indivíduo está inconsciente. Né? A vergonha dos oprimidos é a vergonha dos humilhados e a humilhação pede atenção. Né? É um fenômeno que precisa ser compreendido para ser derrotado. Eu devo, assim, o sentimento mais vivo, assim, da humilhação social ao contato com mulheres da Vila Joaniza durante mais ou menos 17 anos, o que durou até o ano 2000, né? Quando então os centros de juventude da Vila Joaniza e os clubes de mães deixaram de existir na forma que os caracterizou como um trabalho sem patrões durante boa parte da década de 70 e toda a década de 80. E nesse contexto, justamente, de participação, em que ninguém era, ao menos institucionalmente, constrangido por um patrão, né? Ou por uma organização patronal do trabalho e da sociabilidade, né? O contraste, assim, entre as pessoas que se libertavam da vergonha e as pessoas envergonhadas ficou ainda mais escarrado, né? Era impressionante a diferença entre uma senhora, né, que quando se associava ao trabalho comunitário chegava sem conseguir olhar para a gente quando conversava com a gente, né? Sem conseguir conversar com a gente, né? E a mulher em que ela se tornava um tempo depois, né? Capaz de falar a gente de igual para igual, né? Com liberdade de concordar, de discordar, né? Com liberdade de se valer da nossa colaboração, de se sentir na condição também de quem colabora e tem por que colaborar, né? Então, isso foi muito impressionante, né? Então, o motivo dessa pesquisa não surgiu, né, no ambiente universitário, ele surgiu fora do ambiente universitário, no meio de um bairro onde havia significativa movimentação popular organizada, e a universidade importou, porque algumas pessoas, eu já mencionei, por exemplo, uma, e poderia mencionar outras, mas uma foi bem decisiva, foi a professora Ecléa Bosa, que me apresentou a Simone Weil, uma autora importante e uma militante importante também, Simone Weil, europeia, que viveu na primeira metade do século XX. Essas duas foi ouvindo-as, lendo-as, que eu fui aprendendo a chamar, né, essa vergonha de humilhação social. Depois eu fui me aproximando também de uma maneira assim involuntária, sem querer, mas com muito gosto, porque não imaginava esse acontecimento, né? Eu fui sendo trazido
por pessoas que vieram assistir cursos de pós-graduação, especialmente a Jussara Dias, eu fui sendo trazido para perto de um grupo de militância negra e um grupo também de pesquisa e de formação de políticas públicas, né? O Instituto AMA, Psique e Negritude, né? AMA aqui com 2 M's, é o nome de uma divindade africana. Então a Jussara foi quem foi me trazendo para perto das tarefas do AMA, né? Que são tarefas de política e de psicologia, né? As mulheres e atualmente também os homens ligados ao AMA, né? Negros sobretudo, mas não só, né? Nós temos diversas tarefas, né? Cursos de formação, pesquisa sobre o racismo, as motivações do racismo e os efeitos do racismo, especialmente as motivações e os efeitos psicológicos do racismo, formação de políticas públicas. Muitas vezes as psicólogas do AMA assessoram instituições públicas ou privadas interessadas em se dedicar de alguma maneira à causa da luta contra o racismo, né? Atendimentos também psicoterapêuticos, né? Individuais ou grupais, que procuram também privilegiar a atenção para cidadãos e cidadãs negros, né? Brasileiros. Então, eu comecei assim, com a ajuda desses companheiros e dessas companheiras, sobretudo, né? Lá na Vila Joaniza e depois com o AMA. Eu comecei na Vila Joaniza pensando sobre humilhação social ligada à dominação de classe, né? E fui me aproximando do tema da dominação ligada à dominação racista, né? E hoje, no Brasil, né, a dominação tem esses 2 traços concorrendo, né? O do preconceito de classe e do preconceito racial, né?